Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Igor e sejam bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no nosso canal. Gente, hoje eu vou replantar uma das suculentas favoritas que eu tenho aqui na minha coleção. É uma suculenta super simples, super fácil de se encontrar, mas é uma das que eu mais gosto, tá bom? E também nesse vídeo eu vou dar algumas dicas, pois a gente sempre recebe perguntas: qual que é o momento ideal para replantar a minha suculenta? E nesse vídeo eu também vou falar um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá? Então, para quem acompanha a gente há um pouquinho mais de tempo por aqui, sabe que essa daqui é uma das minhas suculentas favoritas, que é a Crassulovata, conhecida como planta jade, bálsamo, depende muito aí da sua região. E eu tenho duas mudas bem grandonas aqui, que hoje eu vou fazer o replante num vaso de barro bem grandão. Então, para você que tem dúvidas aí como replantar sua suculenta, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então já deixei aqui separado o vaso, que vai ser a novo lar das nossas crassulas ovatas. Já deixei aqui também o substrato preparado. Para quem não conhece, nosso substrato é composto de um preparo especial. E nessa composição aqui eu vou fazer o teste e coloquei humus de minhoca também em pouca quantidade, tá bom? Essas pedrinhas brancas, para quem sempre pergunta, é a perlita, que serve para drenagem da água, e também tem nesse meio aqui casca de arroz carbonizada, que também serve para drenagem e para deixar o substrato bem levinho e bem soltinho. Então vocês vão reparar que é um substrato que ele não compacta. Esse primeiro passo, que é fazer o nosso substrato, é um dos passos principais, tanto para a gente replantar nossa suculenta, quanto no sucesso para a gente cultivar direitinho as nossas plantinhas, elas crescerem saudáveis. Então, o que que a gente tem que se atentar? Um substrato levinho, um substrato bem solto, que quando a gente molha a água logo escoa para o fundo do vaso. E outro ponto bem legal também é a gente escolher o vaso adequado. Como é uma planta grande e o vaso também é grande, eu preferi um vaso de barro, porque quanto mais substrato a gente coloca no vaso, por mais que ele seja bem drenável, a quantidade de substrato grande, ela vai dificultar um pouco na secagem. Então ele vai ficar molhado por um período de tempo maior do que nos vasos pequenos. Então esse é um ponto muito importante para se atentar também, tá bom, gente? Então uma boa drenagem a gente vai fazer nesse vaso, eu vou mostrar para vocês. E ele, por ser um vaso de barro, ele também já absorve naturalmente um pouquinho da água quando a gente faz a rega. E muitos de vocês nos perguntam qual que é o momento certo de replantar a suculenta, qual que é o tamanho do vaso ideal. Então, gente, você tem que pegar e observar a sua planta. A gente tem Crassulovata variegata, a gente tem algumas equevérias, então você tem que observar. Aqui a gente tem as equevérias no pote 11, por exemplo. Já está no ponto de replantar. Se eu quisesse, como são plantas para venda, então a gente não costuma ficar mexendo muito nas plantas porque elas têm um giro rápido, então a gente não faz muitas modificações. Mas essa Echeveria Dionysius, por exemplo, dá para ver que ela precisa sim de um espaço maior, porque ela já está passando do pote 11, então com certeza as suas raízes elas estão bem compactadas aqui dentro desse potinho. Elas já tomaram todo o espaço do pote. Então, se a gente der um espaço maior para suculentas, elas vão crescer e se desenvolver tranquilamente. Essa Kalanchoe Fantastique, por exemplo, a gente sabe que ela fica bem maior do que isso. Então, ela não vai necessitar de um espaço maior agora, porque ela está numa cuia bem grande. Então, ela tem espaço suficiente aqui para crescer e ficar num tamanho bem legal. Já as equevérias, a gente sabe que podemos plantar em cuias, que são aqueles vasos um pouquinho mais largos, que elas gostam muito. Agora, tem algumas plantas que a gente pode plantar em vasos mais altos, como os cactos colunares, porque isso vai dar mais sustentação e mais espaço para as suas raízes crescerem. Então essa é uma dica que a gente sempre dá. Observa a sua planta, observa qual que é a forma de crescimento dela. Por exemplo, essas malnas brasileiras aqui acabaram de chegar. A gente também pode fazer a troca. E para esse tipo de suculenta, que é do tipo de Echeveria, que elas crescem nesse formato assim, a gente prefere colocar em cuias, porque isso dá mais espaço para ela crescer, ela fica mais bonita também, não precisa ser aquele vaso muito alto. Já cactos como esse cacto cabeça de velho, essa mamilária aqui, a gente costuma pôr em vasos
mais altos, em vez de cuias, vasos que são um pouco mais altos, porque isso dá mais sustentação para eles e dá mais espaço para o crescimento das suas raízes. Aqui a gente observa um exemplo de que não precisa de troca, a gente sabe que ele aguenta ficar mais tempo aqui. Agora temos uma muda ali atrás que já precisaria de fazer um replante. Por quê, gente? Ele está muito alto, então as raízes já tomaram todo o corpo aqui do vasinho, então está bem apertado. E para a gente continuar fazendo esse cacto, continuar crescendo, continuar saudável, a gente poderia colocar num vaso bem maior já, porque ele está super alto. Então esse é um exemplo também, o tamanho da planta importa muito quando você vai fazer a troca de vaso. Aqui, por exemplo, às vezes se venta muito forte, ele costuma tombar, às vezes cai, alguma coisa assim. Então esse é um exemplo também de que você pode usar um vaso um pouco mais pesado, como um vaso de barro, que ele tem um peso que não vai deixar isso ficar acontecendo. Então a gente pode já replantar ele também. Então agora um exemplo bem claro aqui para vocês, essa Gibiflora carunculata, olha só a quantidade de raízes e dá para perceber que ela pegou até o formato do pote, né? Porque as suas raízes cresceram bastante, cresceram rápido e num pote 11 já não comporta mais ela. Então para ela continuar crescendo legal, tendo espaço, ficar saudável e bem firme, a gente pode dar um novo lar para ela também. Então vocês reparem que a raiz ela está bem espremida já. Então aqui quando a gente vai fazer o replante, eu costumo apertar bem nessa parte, tirar um pouco das raízes que já tá, né, nela e dar um novo lar para ela, que ela vai crescer e se desenvolver e ficar maravilhosa. E agora a gente vai observar isso também nas nossas crássulas ovatas, gente. Elas estão num pote maiorzinho, né, num pote 15, porém, olha o tamanho da muda, gente. Não comporta, né? Fora o peso da planta também. Ela tá bem pesada, o seu tronco já tá muito formado, gente. Eu gosto muito dessa planta por causa desse detalhe aqui. O tronco que ela forma, ela fica lindona. Então a gente vai replantar ela agora e vou fazer o passo a passo junto com vocês. Então aqui essa planta, ela também costuma tombar bastante quando venta, quando chove muito, por conta do seu peso, né? E como ela tem uma copa grande, a gente precisa dar um vaso mais pesado para ela se sustentar e para ela crescer linda também. E eu comentei em alguns vídeos atrás que eu ia montar um jardim, então a gente vai começar por essas plantas, tá bom? Eu separei também um cacto ali que ele precisa se recuperar, então já vou dar um lar novo para ele, trocar o substrato, que ele não tá num substrato legal, e vou mostrar isso para vocês também. Agora bora replantar a nossa crassula ovata, que vai ser a primeira moradora do nosso novo jardim. Geralmente a camada de drenagem a gente faz com argila expandida, com pedriscos, algo do tipo, né? Nesse caso, eu vou usar carvão, gente, aquele carvão de churrasco mesmo, usar pedaços grandes no fundo do vaso, ele vai ser excelente para drenagem e ele filtra também as raízes que já estão mortas, né? Então, ele é muito bom para o nosso substrato, ainda mais por ser um vaso grande e por ele ficar molhado por um período um pouco maior. Então aqui, gente, coloquei já pedaços inteiros, tá bom? Porque como é para drenagem, não precisa triturar. Pode colocar os pedaços inteiros assim mesmo. Agora eu vou colocar o meu substrato, que eu falei sobre ele no começo, né? Então estou fazendo um teste, coloquei um pouquinho de humus de minhoca aqui para a gente ver como a planta reage, tá bom? Então vou colocar agora o substrato no vaso e depois replantar e colocar a planta. Então depois de colocar o substrato, coloquei uma quantidade considerável aqui, tá? Não coloco até o topo, né, do vaso, porque eu vou precisar preencher em volta dele. Eu tô com duas mudas aqui que eu vou colocar, tá bom? Então agora vamos lá replantar as nossas crássulas ovatas. Aí vocês vão se perguntar, né? Ah, Igor, mas não vai ficar um espaço pequeno agora que você quer o crescimento delas? Gente, eu quero esse vaso bem cheio, então por isso que eu vou colocar as duas. E para vocês só comparar um pouquinho o vaso, olha só o tamanho desse vaso que elas estão para o tamanho do novo vaso que elas vão. Então vai ter bastante espaço para as duas crescerem e eu também vou fazer algumas decapitações dessa planta. Então por isso que eu vou conseguir. Eu quero a copa bem cheia e essa técnica da decapitação também é excelente para a gente encher essa planta na parte de cima. Então agora eu vou retirar, né, o vaso. O substrato não é um substrato muito legal. Vou mostrar agora de pertinho para vocês. Olha só, tá bem compactada. Então é isso que a gente fala, gente. Você planta numa terra vegetal, num vaso,
numa terra não apropriada, e é isso que acontece com o tempo. No começo ela vai crescer super bem, vai ir bem legal, só que depois, ó, vai compactar e não vai ser bom para sua planta depois que ela já estiver grande. Então já planta num substrato legal, para depois você não ter que ficar mexendo, né? Então aqui eu vou apertar bem esse torrão, vou tirando, né, as raízes de baixo, fazer bagunça, né, não tem jeito. E vamos tirando essas raízes que estão em volta, tá bom? Eu sempre faço isso quando vou replantar. Vocês vão reparar que estão com alguns gravetos aqui que estava segurando a planta. Eu vou fazer a retirada também. Olha só, gente, como estava duro a terra. Então essa é a importância de ter um substrato bem levinho e bem soltinho. Precisa de bastante força para desenvasar essa planta. Olha só, e aí quando a gente tira, olha o tamanho da raiz para o tamanhão da planta, né? Então se tivesse num substrato legal, as suas raízes estariam bem mais firmes e sem nenhum tipo de problema. Então aqui a gente tem basicamente 3 mudas grandes. Vou retirar, ó. Essa é a primeira muda. E temos outras 2 um pouco menores aqui. Olha só, gente, que linda que é essa planta, já com seu tronco formado. É uma maravilha, não é mesmo? E agora você vai só posicionar, né, uma altura assim que não cubra o tronco dela que já está formado. Então aqui vou precisar colocar um pouquinho mais de substrato porque eu achei que as raízes já estavam maiores, né? Então vou colocar só um pouquinho mais de substrato onde eu vou fazer o plantio delas. Então aqui vai ficar a primeira muda, aqui a segunda e a terceira. Eu acho que eu vou replantar um vaso em cada mesmo, que vai ficar legal também, não vai ficar vazio não. Eu imaginei uma coisa, mas agora vendo que são 3 mudas bem grandes, é melhor eu pegar um outro vaso e fazer o replante separado da outra muda, gente. É isso aí. Por mais que é um vídeo gravado, na hora de mexer que a gente vê como que tá a situação, né? Então, não tem jeito, a gente modifica também sem problemas. Então aqui com o próprio substrato eu vou fixar, né, nossas mudas. Não precisa apertar muito, tá bom? Que conforme ela vai enraizando, ela mesma vai se sustentar no vaso, gente. Vai ficar lindo demais esse vaso quando tiver tudo certinho. Voltei, gente, já terminei aqui a nossa planta. Ficou um vaso um pouquinho pesado, mas não tem problema. É um vaso de barro, então ele por si só já é pesado, né? E olha só o resultado. Ficou do jeito que eu imaginei, mudei a ideia inicial, né? Troquei, em vez de 2 vasos, coloquei apenas um, porque eu não imaginava que ia dar esse efeito tão cheio. Agora, gente, como que eu vou trabalhar com essa planta? Ela tá soltando alguns galhinhos em volta, né? Então cada copinha dessa aqui tem alguns galhos. Eu vou decapitar e esses próprios galhos eu vou colocar aqui no substrato depois que ele enraizar. Então vai encher cada vez mais o vaso. E conforme a gente corta esses galinhos que nascem em volta, isso estimula o crescimento de novos brotos e novas estacas também. Então isso faz com que a planta vai ficando cada vez mais cheia e a gente vai montando assim uma mini árvore ou um bonsai, né? Então vai ficar muito lindo. Então olha aí, gente, como ficou o resultado. Eu coloquei as estacas de bambu de volta para que tenha um apoio e quando a suculenta, né, a nossa jardim enraizar, aí eu vou retirar elas porque ela vai conseguir crescer normalmente. Então aqui as estacas que eu falei para vocês, né, são esses galinhos que saem aqui. Então eu posso cortar eles e ir colocando sobre o substrato, deixar enraizar bem, que aí vai enchendo cada vez mais esse vaso. Então o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e deixa um comentário também do que você achou, se você gostou das dicas desse vídeo, se você gostou do resultado final. E com isso eu vou montar o meu jardim primeiro com esses vasos e vocês vão ver num próximo vídeo, tá bom?
Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão a todos e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.